pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui para mais uma aula de biologia. Bom, na aula anterior que nós tivemos, nós começamos a falar sobre determinação sexual e anomalias cromossômicas. Então, na primeira aula, se você não assistiu a aula antes dessa, que é de determinação sexual, corre lá para poder assistir primeiro antes dessa, para ser uma base para você poder entender melhor a aula de hoje, tá? A aula de hoje nós vamos estar falando então, que seria a segunda parte, nós fomos fazer em 3, seria os tipos de herança relacionados aos cromossomos sexuais, tá? Então olha só, vou compartilhar a tela aqui para a gente já começar aí o nosso processo, tá? Então olha só o que nós temos aqui. Aqui nós temos então, se você está observando, nós temos um cromossomo masculino e um feminino, tá? No caso, quando os dois são juntos, a gente sabe que um indivíduo é homem, porque ele tem um X e tem um Y. Mas, professor, isso só está acontecendo, que vai falar agora, só com o homem? Não, não é bem isso. Aqui só está demonstrando para você aonde pode ser atingido nos cromossomos. Olha só, nós temos 3 tipos aqui, ó. Olha só essa primeira parte da imagem. Genes de herança ligada ao sexo. O que acontece? Esse gene de herança ligada ao sexo é quando ela acontece no gene X. Então isso quer dizer que pode acontecer tanto no homem como também na mulher, já que o homem tem X e a mulher tem 2X. Existe também aqui, que você está vendo na imagem, o gene de herança restrita ao sexo. Essa daqui, elas são heranças, são anomalias que vão ocorrer no cromossomo Y, ou seja, só vai acontecer com os homens da geração do indivíduo, tá? E aqueles genes parcialmente ligados na herança, você está vendo aqui ó, no meu cursor, ele está ligando em cromossomos homólogos. Ele parece uma herança somática, como a gente estava estudando lá, cor de cabelo, cor de olho e tudo mais, mas ela é, na verdade, uma anomalia cromossômica sexual, porque ela é ligada aos cromossomos sexuais. Olha só. Primeiro exemplo que nós temos aqui, deixa eu passar aqui, ó, seria o exemplo da hemofilia. O que é a hemofilia? A hemofilia é uma doença congênita onde o indivíduo ele é incapaz de produzir a plaqueta suficiente para a coagulação do sangue. Então olha só, nessa imagem você tem aqui o indivíduo saudável, ó, um vaso sanguíneo se rompe. Ocorre hemorragia, vem as plaquetas, forma aquela rede ali e faz a coagulação. O indivíduo hemofílico, ele tem dificuldade nessa coagulação do sangue. Então olha só o exemplo aqui na tabela que eu tenho, tá? Então, vamos colocar que o genótipo é o seguinte. O indivíduo que ele como é uma herança recessiva, tá? Então, o indivíduo que ele é XWzinho, ele é o indivíduo que vai portar ou ele vai ter a anomalia, tá? Então olha só o cruzamento nesse quadro de Piney que a gente fez aqui. Tá uma mulher que você tá vendo que ela é portadora de hemofilia. Por que portadora, professor? Porque olha só aqui, ó. O Hzão, lembra que a letra maiúscula domina sobre a minúscula? Então, ó, XHzão, XHzinho. Então, essa é uma mulher normal, mas ela está portando ali a característica hemofílica. Então, ela pode ou não passar para os seus descendentes. E o papai aqui, você está vendo que o papai ele é normal. Então, XHzão, Y. Quando é feito ali o quadro de Piney, então, o chiqueirinho, você está vendo aqui, ó, XHzão, XHzão, essa mulher é homozigótica normal. Essa daqui, ó, é uma mulher normal, tá? Mas ela é portadora do gene, tá? Olha só aqui, tem um Hzinho também. Então ela tem o mesmo genótipo da mãe. Já os meninos funcionam de uma forma diferente. O menino XHzão Y, ele é um homem normal, hemizigótico dominante. Não tem nada, não tem como o homem ser portador da doença. Por quê? Porque ele só tem um X. Então, se o X dele já tiver o Hzinho de hemofilia, ele já é um indivíduo que já tem a hemofilia. Então, ele não tem como só ser portador, tá? Então, olha só aqui, ó. XHzinho Y é um homem hemofílico hemizigótico recessivo. Então, esse homem ele tem o processo de dificuldade de coagulação do sangue. Esse homem ele é hemofílico, tá? Então, a mulher ela tem como
ter a hemofilia e também ser somente portadora, já que ela tem 2x. O homem, se ele tiver a hemofilia no gene dele, ele vai se manifestar essa característica, tá bom? Continuando aqui, ó. Aqui é para você poder tirar um print, para você poder ver os cruzamentos diversos aqui com relação à hemofilia, quem pode ter, quem não pode ter, tá? O próximo aqui também é uma herança recessiva, seria com respeito ao daltonismo. Bom, o que é o daltonismo? O daltonismo seria a falta de algumas células cones que o indivíduo acaba não tendo e acaba tendo uma diferença na tonalidade ou ele não enxerga algumas cores, tá? Então nós temos 3 tipos de daltonismo. Tem aqui o daltonismo monocromático, que é o primeiro. O monocromático, ele não consegue, claro que ele é a forma mais rara de daltonismo, mas ele não consegue ver cor. Então ele só vê branco, preto e alguns tons de cinza, tá? O indivíduo dicromático, ele tem dos 3 tipos de cones existentes que dão a visibilidade da cor, ele tem apenas 2 tipos de cones. Então, algumas cores ele não vai conseguir ver. Então, cores como vermelho, verde ou azul, ele acaba não visualizando direito. E o indivíduo tricromático é o mais comum. Por quê? O indivíduo ele tem os 3 tipos de cones, igual quem enxerga normal, só que ele às vezes vê as cores de uma intensidade diferente. Tá? Você mostra para ele uma camiseta azul escura. Ele fala, não, essa camiseta é preta, e ele jura que aquela lá é preta. Então, cada indivíduo difere quanto a isso, tá? Existe o quadro de Ishihara, ou o teste de Ishihara, que foi um médico que acabou identificando uma forma mais fácil de você visualizar se uma pessoa é daltônica ou não. Olha só, esse quadro aqui são exemplos de vários testes de Ishihara. As pessoas que têm algum tipo de daltonismo, elas não conseguem visualizar todos os números que podem estar aqui dentro desses círculos. Ou se visualizar, visualiza um número diferente. Por exemplo, se você observar esse primeiro círculo aqui, ele tem o número 74 dentro. Se você não estiver vendo o número 74, é provável que você tenha algum grau de daltonismo. Outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó, nesse meio aqui, ó, tá vendo? Nós temos um círculo que tem o 12 dentro, tá? Se você estiver vendo um outro número ou não vendo nenhum número, então já tá aí a resposta, né? Aqui outros, olha só, esse penúltimo aqui, ó, tem o número 70 ali dentro, tá? Então, alguns desses quadros, as pessoas podem ver números diferentes, ou simplesmente não ver nenhum tipo de número, tá? Tem alguns aqui que eu confesso que é difícil até pra mim, que não sou daltônico. Mas quando a gente dá uma olhadinha, você paralisa esse vídeo, fica olhando, chama a sua família, todo mundo lá pra ver, olha que eu tô aprendendo aqui, ó. E não fala para ele os números e pede para cada um dizer aqui, né? Já aconteceu muito em sala de aula de eu mostrar esse quadro e alunos descobrirem no 3º ano que eram daltônicos, porque daí ele visualizou aquilo e não conseguia ver os números ali dentro, porque assim, a pessoa não sente falta daquilo que ela não tem. Então, se ela não consegue visualizar uma cor a vida inteira, ela não vai sentir dificuldade nenhuma para poder viver e tudo mais, tá bom? Olha só, aqui nós temos também um quadro semelhante ao da hemofilia, tá? Olha só como tá ali, ó. A mulher, ela é XDzão, XDzinho, então ela é portadora do daltonismo, mas ela não é daltônica. O pai, ele é normal. Então a mesma coisa acontece, ó. A mulher aqui, ó, você tá vendo, na primeira possibilidade, ela é normal. Essa mulher aqui, ó, ela é normal, mas portadora da heterozigótica, portadora do daltonismo. E aqui você vê que os meninos têm 50% de chance de não ter e 50% de chance de ter. Então a única forma aqui, você percebe que é mais os homens mesmo que têm o daltonismo, mas as mulheres também têm a sua chance. Porque, por exemplo, se aqui nós temos um homem que ele é daltônico, tá?
casando com uma mulher que seja portadora, então tem uma possibilidade das meninas também adquirirem isso daí. A mesma coisa acontece com a distrofia muscular. A distrofia muscular de Duchenne é uma distrofia que ela realmente vai tendo uma atrofia muscular e ela prejudica muito também a coluna vertebral, porque os músculos eles vão travando, vão se atrofiando e a pessoa não consegue ter uma mobilidade muito boa. Então é a mesma coisa, o mesmo quadro, é uma questão recessiva. Então se você fizer o quadro com um pai normal e uma mãe portadora, você vai dar as mesmas probabilidades que você teve ali anteriormente. O próximo aqui é a herança restrita ao sexo. Bom, diferente da herança ligada ao sexo, que era ligada ao X, então homem ou mulher podia ter, a herança restrita ao sexo, ela é ligada ao cromossomo Y. O exemplo que nós temos aqui é a hipertricose auricular. Então é quando o homem acaba tendo muito pelo na orelha. Isso, ele tendo isso, como é ligado no Y, todos os meninos da família também terão essa hipertricose auricular. Por quê? Porque eu tenho no meu Y. Aí, o meu exemplo, né? Tenho no meu Y, o meu filho vai ter o Y meu igual. Então ele também vai ter. O meu neto, o meu bisneto, todos os meninos da família vão ter. Aqui nós temos um heredograma que mostra isso, ó. O pai tem hipertricose auricular. Olha lá, uma característica tá no Y, tá? Então todos os meninos eles também terão essa hipertricose. O próximo aqui é a herança limitada ao sexo, como é o caso da amamentação. Embora os homens e as mulheres tenham um tecido muito semelhante no peito, como glândulas mamárias, mas o homem ele não tem a produção de leite, tá? Então é limitada ao sexo feminino essa produção de leite. A outra herança é a herança influenciada pelo sexo, como é o caso da calvície, que é muito mais comum você verificar nos homens do que nas mulheres. Nos homens se comporta de uma forma e nas mulheres de uma outra forma. Olha só o que você tem aqui nesse quadro de genótipo, olha só. Czinho, Czinho, recessivo, nem mulher nem homem tem calvície. Agora, se for heterozigoto, o homem é calvo e a mulher não. E se for homozigoto dominante, tanto o homem quanto a mulher também tem a calvície. Diferente do homem, a mulher ela não tem as entradas aqui. Ela tem uma diminuição muito grande no volume capilar. Então pode acontecer de algumas mulheres criarem uma entrada, mas o normal é que elas tenham uma diminuição muito grande no volume capilar. Então você consegue visualizar bem o formato da cabeça, tá? Agora, o último que nós temos aqui é a herança parcialmente ligada ao sexo, que é aquela que você está vendo aqui na imagem, ó, vou colocar o cursor lá, ó, tá vendo? Ela acaba atingindo os 2 cromossomos, tá? Um exemplo bem clássico disso daqui seria a Xeroderma pigmentosum, que ela é um tipo de placas pigmentares que essas placas pigmentares, elas acabam formando essas feridas, e isso ataca os olhos, a pele de uma forma total, né? E podendo levar à formação de sarcomas, e podendo chegar até mesmo à morte em muitos casos, tá? Beleza? Pessoal, por hoje então, a nossa aula é isso, bastante informação nessa aula, viram lá sobre todos os tipos de herança, verificaram que ali a grande maioria das heranças elas são recessivas, então ela é muito fácil você jogar num quadro de Pinet para poder fazer o cálculo ali na sua prova, tá bom? Assista quantas vezes precisar, assista a aula anterior também. E aí na próxima aula seria a parte 3 falando sobre anomalias cromossômicas. Vamos falar apenas de algumas que são aquelas que mais caem tanto no vestibular quanto também no Enem, tá bom? Pessoal, por hoje é só, espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima.